Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2023 do fundo HSI Malls, é o Fundo de Investimento Imobiliário HSML11. Então a gente vai ver aqui pelo relatório gerencial qual foi a performance do fundo nesse mês de abril de 2023. Então fique conosco e se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixa o seu like, é muito importante para a gente aqui continuar nosso trabalho no YouTube e é tudo de graça para você, tá? Eu vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo, você baixar aí, fazer uma leitura mais detalhada e também o link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá, converse também com outros investidores. Vamos lá então. HSML11, fundo de shopping center, né? Então vamos ver aqui qual foi a performance, fundo que a gente acompanha aqui mensalmente no canal, tá? O fundo que tem o objetivo aí oferir renda de aluguéis, né, das lojas, dos shoppings que ele tem participação, tá? Então a gente vai ver essas participações aqui, tá? O fundo que tem desde julho de 2019, código de negociação na Bolsa de Valores, né, na Bovespa HSML11, é um fundo de gestão ativa, tá? E é gerido pela HSI, gestora de fundos, e também administrado pela Santander Cassés Brasil DTVM. Mais para baixo tem as características aqui, algumas taxas cobradas, né, pelo fundo, né? A taxa de administração, taxa de gestão, que é 1,05% sobre o valor de mercado do fundo, mas também tem taxa de escrituração, que é um percentual também menor, e tem uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark que é IPCA, mais 6%, né? 6% ao ano. Isso aqui já vem descontado, normalmente apropriado mensalmente no resultado, tá? Então não tem que pagar nenhum boleto aí, o cotista, né? Já vem descontado nos resultados do fundo, né? Aqui tem os valores aqui de abril, o fundo encerrou com valor de mercado 1.345 bilhões de reais, fechou 85,29, o fundo teve uma alta, né? Aí interessante nesse mês de abril, né? Acho que iniciou a 70 e poucos reais e agora fechou a quase 86 e está sendo negociado também a esse valor, mais ou menos aí 85, 86 reais no mercado secundário, e está abaixo ainda do valor patrimonial, que é 95,80, né? Mais de 1,5 bilhões de valor patrimonial. Liquidez no mercado mantendo a média aí, né, do fundo, né? 2,4, 2,3 milhões por dia. E o fundo distribuiu aí novamente 74 centavos por cota. O fundo que tem mais de 152 mil cotistas e eu sou um desses cotistas já há muito tempo. É o único fundo de shopping que eu tenho na carteira. Gosto muito do fundo, né? O fundo tem aí, inclusive, se alavancado para crescer, né? E o fundo hoje tem em torno de 1.200 lojas no seu portfólio, né? Somando aí as lojas que ele tem, as participações que ele tem pelo shopping center, 1.200 lojas. E a gente vai ver mais para baixo alguns números sobre as ocupações. Bom, aqui ele destaca algumas coisas aqui, né, no portfólio, controle, é o único FII com shopping center com posição majoritária em todos os ativos. Então, todos os ativos aí o fundo tem uma posição majoritária em relação à participação, né, em cada empreendimento. Tem uma única administradora, né, nos seus 7 shopping centers, né, o portfólio conta com 7 shopping centers em 5 estados, são mais de 193 mil metros quadrados de ABL, e é o maior dividend yield corrente dos últimos 12 meses entre seus pares, porque o fundo está sendo negociado aí bem abaixo do valor de mercado, né? Então, por isso mesmo eu entrei no fundo a 70 e poucos reais ali, se comprando, agora teve uma pequena alta aí, mas ainda assim o fundo está bem interessante, né? Aqui ele comenta alguns números do fundo, né? Então, no mês eles inauguraram a expansão lá do Shopping Pátio Maceió, então acrescentou mais 2,5 mil 2.500 metros quadrados, né, em 2 lojas principais lá, lojas Torra, que não é muito conhecida aqui no Sudeste, né, mais lá para o Nordeste, e a Centauro, né, que é conhecida aí no Brasil inteiro, e tem uma característica muito peculiar, as lojas da Centauro, com aquela pista, né, de atletismo, que envolve a simulação, né, de pista de atletismo, claro, que envolve a loja. Eles falam que também ainda em relação aos números, que teve aumento nas vendas e
no valor, no resultado operacional do portfólio também, variou de 12 e 16% para 17% e 20%, respectivamente, nas vendas e o NOI. Então o fundo segue aí aumentando seus números e a distribuição anunciada manteve aí dentro da expectativa do fundo, né, que é entre 70 e 74 centavos, como ele até menciona aqui, para os próximos 6 meses. E o fundo mantém então a expectativa máxima de distribuição, né, e atualmente está com um valor bem considerável aí, apesar de ter usado parte dele nesse mês de abril, ainda está com um valor bem considerado de resultado acumulado não distribuído. Mais para baixo aqui a gente verifica o resultado. Então a receita do fundo ultrapassou os 15 milhões de reais, né, mês de abril, né, mantendo ali que o fundo vem obtendo, né, de receita imobiliária, que são os aluguéis dos shoppings, né, o resultado bruto dos shoppings, e a receita financeira, o fundo teve aqui 531 mil, o fundo está com um valor não distribuído mais o caixa do fundo, né, bem considerável, então a receita financeira é mais de meio milhão de reais da aplicação normalmente do caixa, né, despesas também é bem elevada porque o fundo tem algumas aquisições que fez recentemente que eleva essa despesa financeira aqui, de financiamento dos imóveis, né? As alavancagens que faz, emite alguns CRIs e essa despesa financeira acaba sendo um pouco mais alta por conta disso, mas o fundo aumentou bastante também a sua receita e tem aumentado os seus resultados, né? Então o fundo teve um resultado de 10,8 milhões de reais nesse mês de abril, 69 centavos por cota, distribuiu 74, usou 5 centavos do resultado não distribuído. Mas ainda assim, a gente verifica que no primeiro semestre, né, nos 4 primeiros meses aí de abril, o fundo teve um resultado de 3,33 R$ e distribuiu 2,92. Então o fundo bem abaixo ainda do resultado auferido no período, né? Por isso mesmo aquele resultado acumulado ainda bem alto. E o fundo atualmente está com 41 centavos aqui no semestre de resultado acumulado. Então teve um resultado aí relevante, né? Dentro de algum mês, eu não lembro qual foi o mês, mas teve um resultado, uma receita bem relevante aí que fez com que o resultado ficasse alto nesse período, tá? Então o fundo ainda está com 41 centavos de resultado acumulado no primeiro semestre, o que elevou bastante aqui o resultado acumulado distribuído total, agora que está em R$ 1,19, em torno de 18,7 milhões de reais. Dentro da expectativa da projeção para o próximo semestre, o fundo pretende distribuir entre 70 e 74 centavos ainda, né? Então, distribuindo a princípio o valor máximo. E dentro da rentabilidade que eu falei que o preço aumentou muito em abril, né? Ó, a rentabilidade nesse mês de abril foi de 8,1%, né? Então o fundo aumentou seu valor aí de mercado consideravelmente, passando aí de R$ 78, R$ 79 reais para R$ 85 reais e pouco. Então teve um resultado, uma rentabilidade mais alta nesse mês de abril, né? Como muitos fundos vão ter também agora em maio, a rentabilidade um pouco mais alta. Não, só, o HSML já teve essa rentabilidade no mês de abril, né? No mês de maio não se observa essa alta, estagnou ali em 84, 85, 86 reais. Mas os fundos de logística, por exemplo, têm aumentado durante o mês também de maio, né? Então provavelmente também vai ter uma rentabilidade positiva se não acontecer nada aí nessa segunda quinzena. O IFIX, por exemplo, teve uma alta de 3,5%. Então, o fundo teve aí mais que o dobro da carteira teórica do IFIX. Dentro da liquidez, a gente já comentou também, né? O fundo teve liquidez aí de 2,4 milhões de reais, acompanhando basicamente a média do fundo nos últimos 12 meses, né? Mais uma das maiores que teve aí nesses últimos meses. E está dentro da média, né? Abril foi exatamente a média do volume dos últimos 12 meses de 2,4 milhões, né? Como a gente observa aqui, a última barra é a média dos últimos 12 meses e abril foi exatamente essa média observada, né? Aqui em cima a gente vê a liquidez, então, que foi de 43,6 milhões de reais de volume de negociação no mercado secundário no mês de abril. Foi um giro de cotas aí de 3,4% do total das cotas que o fundo tem foram negociadas, né? Dentro da composição da carteira, o fundo então aqui tem
apesar de ser um fundo de 1,5 bi de patrimônio líquido, né, por conta das alavancagens das securitizações, dos financiamentos, ou seja, por conta aí das aquisições através de recursos de terceiros, né, dos shoppings que ele adquiriu recentemente, o fundo tem um ativo de 2,3 bilhões de reais, mas a maioria que é financiado, a maioria não, um terço mais ou menos, né, um terço, em torno de 30% é financiado com recurso de terceiros, que faz o patrimônio líquido cair aí para 1,5 bi. E essas são as obrigações que o fundo tem atualmente, né? São basicamente em dois shoppings, o Paralela e o Uberaba. São diversas séries de CRIs aqui que foram adquiridas, inclusive diversificando em relação à taxa DI e ao IPCA, né? Então, para manter ali o equilíbrio, né? Não pegar uma alta só de um índice, então o fundo acabou fazendo essa distribuição também. E tem vários também, vários vencimentos também, né? Como a gente verifica aqui, são vários prazos que foram dados aí dentro dessas aquisições, somando mais de 900 milhões atualmente. Aqui são os KPIs do fundo, a gente já comentou sobre a venda e o resultado operacional do fundo, que é o NOI, que aumentou em relação ao mesmo mês lá de 2022, então nos últimos 12 meses teve um aumento aí interessante, né? E a inadimplência líquida também caiu no mês de março, né? Já que esses KPIs são relativos a março, em 0,8% do total faturado. Então o fundo teve aí, segue caindo a inadimplência. E a taxa de ocupação do fundo hoje está em 95%. Então, das 1.200 lojas, 1.140 estão locadas, né? O fundo mantém essa taxa de ocupação aí, essa média dentro do seu histórico, né? E aqui a gente verifica as vendas, né? Mês de março não teve redução em relação às vendas em relação ao mesmo período lá de 2022. O resultado operacional também teve uma pequena queda aqui em relação ao mês anterior também, né? E no custo de ocupação, o fundo também teve uma alta, né? O custo de ocupação é o custo do total do lojista, aluguel, condomínio, fundo de promoção e propaganda, dividido pelas vendas no mês anterior. Então teve uma alta desse custo de ocupação. É porque mais por conta da queda das vendas no mês, né? Então provavelmente o custo deve ter se mantido, mas as vendas tiveram uma queda no mês de março e ele acaba acompanhando, né, essa curva aqui, essa linha acaba acompanhando também as vendas, né? Então a venda foi maior em janeiro, o custo foi menor porque a relação está pelas vendas do mês anterior. A inadimplência líquida do fundo então está em 0,8% e os descontos está em 1,3%, ambos tiveram quedas também para o mês de março. E a taxa de ocupação mantém a média do fundo aí dos últimos 12 meses em torno de 95%, então são 1.140 lojas locadas, né? Aí arredondando, né? E na composição da receita, nos aluguéis das mesmas lojas são as principais, né? Quase 70%. Tem estacionamento aqui que corresponde a 15% das receitas, né? Propaganda aqui 12%. E a gente verifica que na composição do resultado operacional, a maioria vem do shopping SMP. Esse aqui é o metrô Tucuruvi, né? O metrô Tucuruvi de São Paulo e o Pátio Maceió também, ambos aí mais de 20%, correspondendo a 20% dos resultados do fundo. E na composição das vendas, atualmente, quem está maior é o Pátio Maceió, a tendência é aumentar por conta também da expansão e o fundo aumentando a sua participação lá, né? As lojas âncoras são as principais, aí 66%. E dentro do portfólio a gente verifica, né, onde estão as maiores ocupações, né? Verifica aqui que a maior ocupação está dentro do Pátio Maceió, que é o maior shopping do fundo, onde ele tem 100% de participação no shopping, então totalmente aí ele é do HSML 11, também no shopping Metrô Tucuruvi, justificando então as receitas, né, maiores basicamente nesse shopping, né? O fundo tem 100% de participação, são 33 mil metros quadrados mais 44 mil metros quadrados, tem 100% de participação nelas. Então o fundo e também aqui no Uberaba também 100%, mas a metragem lá, né, a quantidade de lojas é menor do que os outros shoppings, né? Então a metragem é menor.
A gente verifica 95% de ocupação. O fundo atualmente tem 1.200 lojas, com participação em 1.200 lojas, então 1.140 estão locadas. Aqui é a composição geográfica, né? Então o fundo tem um shopping, por exemplo, lá no Acre, restante concentrado aqui na parte sudeste, né? E parte sul da região nordeste. E aqui a gente verifica cada shopping, né? Então, por exemplo, aqui a Centauro, né? Aquela característica que tem aquela pista, né? Que envolve toda a loja, pista de atletismo. Então, a característica das lojas Centauro é a torre. Então, pegou aí a expansão do shopping Metrô Tucuruvi. E Metrô Tucuruvi não, Pátio Maceió, né? Aqui tem o shopping Granja Viana, aqui tem o shopping Osasco. Então, tem aí os resultados aí do fundo, né? A ABL com a participação do fundo no shopping. Então, baixa o relatório. Faça essa leitura aí mais detalhada para você conhecer os shoppings aí que compõem o portfólio do HSML11. Para mim, excelente fundo. Eu sigo comprando, aumentando minha posição, porque é um fundo realmente muito interessante, com bons shoppings aí no seu portfólio, né? E segue aí a procura de crescimento. E é importante isso aí para também o fundo não se manter estagnado, né? Dentro daqueles de um portfólio ali pequeno, né? Então o fundo tem procurado, apesar aí da dificuldade de se fazer as emissões por estar bem descontado no mercado, o fundo segue aí fazendo as negociações para poder se alavancando de uma maneira saudável. Então é isso aí então, relatório gerencial do HSML11, espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe com a gente se você curte do HSML11, qual o percentual da sua carteira. A minha está em torno aí de 4% da minha carteira de fundos. É isso aí então, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.